Boa tarde, pessoal. Nós dividimos aqui o nosso capítulo que estamos estudando, né, as transformações políticas no mundo grego antigo. Nós dividimos em duas partes, porque no mundo grego antigo nós temos duas grandes cidades a serem estudadas com base nas suas organizações políticas, econômicas, sociais, militares, né? E essas duas cidades é a cidade de Atenas e a cidade de Esparta. Nas aulas anteriores e na avaliação que fizemos, falamos sobre Atenas e hoje, a partir de hoje, falaremos um pouco sobre Esparta. Então vamos lá. A sociedade de Esparta, ela é... Só pegar aqui uma cor melhor aqui. A sociedade de Esparta, ela é uma sociedade militarizada, ou seja, ela era voltada totalmente para as questões militares. Era uma cidade guerreira. Não sei se vocês já viram o filme Os 300 Homens de Esparta. Está falando da cidade de Esparta. Se não viram, é um filme muito bom para ver, viu? Então vamos lá. A cidade de Esparta, a região que ela está situada, né, na região chamada de Lacônia, na península do Peloponeso. Depois eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês. Vou deixar na aula a imagem sobre a península do Peloponeso, né? E essa cidade ela foi fundada ali no século X a.C. pelos povos dórios. Já falamos desses povos nas aulas anteriores. Aí os descendentes deles, anos depois, viriam a conquistar novas terras e dominar a população nativa, exercendo uma grande pressão militar, né, para evitar qualquer tipo de rebelião. Daí a força militar da cidade de Espartas. Ao contrário da cidade de Atenas, que nós estudamos anteriormente, né, que tinha um regime democrata, né, que antes era um regime oligárquico, um governo de poucos, e depois ele foi evoluindo para a democracia, a participação de todos os cidadãos. Isso aconteceu na cidade de Atenas. Na cidade de Esparta, elas vão manter o regime sob controle de uma aristocracia guerreira, ou seja, não vai haver o desenvolvimento da democracia na cidade de Espartas. O que acontece é o seguinte, vou apagar aqui para nós subir aqui o texto. A sociedade espartana, ela, vamos ver a estrutura dela, né? Em Esparta foi criada uma estrutura social que era rigidamente hierárquica, ou seja, não havia mobilização social, onde apenas os descendentes dos dórios, dos fundadores, né, tinham direitos sociais e direitos políticos. Isso fez com que foi construído, né, três grandes grupos sociais, em Esparta, bem definidos, né, claramente definidos na cidade, né, que nós vamos ter aqui os espartanos, os periecos e os ilhotas. Primeiro vamos falar dos espartanos. Deixa eu organizar isso aqui porque está ruim aqui, ó. Oxe. Então primeiro vamos falar dos espartanos, né? Também eram chamados de homoióis, ou seja, os iguais, né? Eram descendentes dos antigos dórios, era o principal grupo, né, o que tinha mais poder, eram os únicos considerados cidadãos. Apenas os espartanos eram considerados cidadãos. Eles podiam dedicar às atividades militares e às atividades políticas. Viviam grande parte das vidas nos quartéis, né, onde eram preparados para serem hábeis
guerreiros, grandes guerreiros. Nenhum espartano se dedicava a qualquer atividade produtiva, qualquer atividade manual. A vida deles era dedicada a se tornar grandes guerreiros. O outro grupo é o grupo dos periecos, que eram quem? Homens livres que viviam nos arredores da cidade, né, a cidade de Esparta, e que se dedicava à agricultura, ao artesanato e ao comércio. Essas pessoas não tinham direitos políticos, mas tinham que pagar os tributos, né, os impostos e prestar serviços ao exército espartano. Então, por quê? Porque eles não eram considerados descendentes dos dórios para ser considerado um espartano. E por último, a gente tinha aqui os iliotas. Quem eram os iliotas? Descendentes de populações que foram dominadas lá anteriormente com a chegada dos dórios, eram povos que já estavam ali e que foram dominados pelos dórios. Então eles formavam a maior parte da população, né, da cidade de Esparta, eram considerados servos do Estado, não tinham qualquer direito civil ou político, ou seja, o social, não tinha propriedades, não tinha nada. Então viviam em aldeias separadas dos espartanos e eram obrigados a trabalhar para eles, entregando boa parte da sua produção. Então, a extrema violência contra a população ilhota, ela fez com que, né, marcou, né, essa extrema violência ela marcou a sociedade espartana. No início de cada ano, os espartanos declaravam guerra aos ilhotas, né, era a chamada cripteia, onde uma espécie, ali era realizada uma espécie de ritual de passagem dos meninos espartanos para a idade adulta, que revivia o momento da reconquista da península do Peloponeso. Nesses eventos, os jovens tinham que caçar e matar os ilhotas. Também era considerado uma forma de conter essa grande população de ilhotas, né? Não deixar que aumentasse numericamente. Aqui nós temos aqui uma pirâmide da sociedade espartana, onde no topo da pirâmide estão os espartanos, né, que, como eu falei, são pessoas descendentes dos dórios, que têm todos os direitos políticos considerados cidadãos, apenas eles são considerados cidadãos. Logo abaixo, a gente tem os homens livres, chamados periecos, que se dedicavam às atividades manuais, artesanato, agricultura, comércio, não tinha nenhum tipo de direito político, né, e tinha que servir aos espartanos, ao exército de Esparta. E na base da pirâmide a gente tem os ilhotas, que são os escravos do Estado, descendentes dos povos dominados pelos espartanos e que não tinha nenhum tipo de direito político. O regime oligárquico de Esparta. O governo de Esparta ele era exercido por uma diarquia. O que isso quer dizer? Uma diarquia. Que significava que eles eram governados por 2 reis, não era uma de uma monarquia, era uma diarquia, que tinham poderes hereditários, ou seja, o poder era passado de pai para filho, e vitalício, que durava a vida toda. Então, esses reis eles eram encarregados de comandar o exército e as cerimônias religiosas. Tinha aí um órgão político chamado de Gerúsia, que era um conselho formado pelos 2 reis, né, e pelos anciões das famílias espartanas mais poderosas. Então a Gerúsia era isso, era um conselho formado pelas famílias mais poderosas da cidade de Esparta, e ali era onde eles definiam as propostas que seriam submetidas à votação nas assembleias, que era a Ápela. A Ápela era formada por todos os cidadãos, todos os espartanos participavam da Ápela. E ali eles tinham a tarefa de votar os projetos apresentados pela Gerúsia, que é aquele conselho formado pelos anciãos, as pessoas mais velhas das principais famílias espartanas. Mas o poder de decisão da Assembleia era limitado. Ela podia ser dissolvida, ou seja, fechada, não existe mais, através de uma decisão desse conselho de anciãos que compunha a Gerúsia. Logo mais abaixo, a gente tinha, né, a mais alta, mais abaixo não, gente, mais abaixo aqui no livro,
A gente tinha a mais alta autoridade espartana, era exercida pelos éforos, que seriam 5 membros eleitos para controlar a vida dos cidadãos e supervisionar a Jerúsia, saber se a Jerúsia estava agindo de acordo às leis espartanas. Os éferos tinham o poder de veto, ou seja, as decisões da Ápela e da Jerusa eram revisadas por esse conselho desses 5 membros que eram eleitos para ter esse trabalho de supervisionar os trabalhos, né, as decisões da Jerúsia e da Ápela. Educação, como que era a educação na cidade de Esparta, né? Eles eram educados para a guerra. Acredita-se que Licurgo, que foi faz parte da lenda da cidade de Esparta, seria um lendário legislador, um cara que fez as primeiras leis e que teria vivido ali por volta do século 8 a.C. Ele lançou as bases, ele teria lançado as bases do sistema de educação espartano, né, que é chamado de agogia, que significa treinamento ou orientação. Esse sistema ele foi sendo aperfeiçoado até o século V a.C. Né? E aí a educação ela era pública e obrigatória para todos os filhos dos espartanos. Lembra lá da pirâmide social de Esparta? Apenas aqueles que eram considerados cidadãos. Tinha a educação pública e obrigatória. Era essa orientação, esse treinamento, ele era uma condição, né, para o indivíduo obter a cidadania. Ou seja, para ele ser considerado um cidadão, um espartano, mesmo ele sendo filho de um espartano, ele tinha que ter passado por essa educação. Então, por isso, essa educação ela era supervisionada pelo Estado e pela a comunidade. E como é que isso se dava? A partir dos 7 anos de idade, a criança, né, os meninos, eles já tinham que deixar o seu lar. Uma criança ainda de 7 anos de idade, elas deixavam o lar e iam viver nos quartéis, onde eles permaneciam até por volta de seus 30 anos. Lá, o treinamento consistia em exercícios rigorosos de preparação física e atletismo. A disciplina ela era extremamente rígida e incluía castigos físicos por parte dos instrutores e dos meninos mais velhos. Quando saía do quartel, né, aos 30 anos, desculpa, ele era considerado um cidadão que deveria casar e ter filhos, mas também podia ter uma rotina, mas não podia ter uma rotina familiar, porque, por exemplo, os homens deveriam comer juntos e não com sua família, ou seja, a vida dele era toda no quartel, não era na casa. Ele vivia para a atividade da guerra. Um cidadão espartano podia ser convocado para a guerra até os 60 anos de idade, ou seja, ele tinha a vida ativa dele de guerreiro entre os 30 e os 60 anos de idade. E aí, era uma cidade extremamente guerreira e que a gente vai ter um importante papel dela quando os persas resolvem declarar guerra aos gregos, né? Enquanto as polis se desenvolvia na Grécia, o Império Persa, ali vizinho, né, na Ásia Menor, ele começava a se formar na região onde atualmente está localizado o Irã. A partir do século VI a.C., o Império Persa era governado por um cara chamado Ciro, né? A Bíblia fala sobre esse cara, o Grande, né? E eles conquistaram a Ásia Menor e a Babilônia, onde hoje é a região do Iraque. Depois, os sucessores de Ciro, né, acabaram estendendo esse domínio deles para o norte da África, pela Ásia Central e até na Europa. Nós temos aqui um mapa que mostra
todo o domínio persa, né? Nasce nessa região, depois ele vai se estendendo para a Ásia Menor, para toda a Ásia Menor e também até para regiões da Europa. Em certos momentos, nós estamos falando aqui, ó, a Península do Peloponeso, né? Estamos falando aqui da Grécia, da região da Grécia. Então os persas, eles mantinham um poder centralizados na mão de um monarca, diferente dos gregos, né, que eram cidades-estados independentes uma das outras. Então o persa ele já formava um império, né, que tinha um poder centralizado na mão do monarca e que contava com uma poderosa estrutura militar, administrativa, né, e uma intensa rede de estradas para facilitar a comunicação entre essas províncias. É um domínio muito grande e precisava dessa rede de comunicação. Os povos que eles iam dominando, eles deixavam que esses povos continuassem com seus direitos de participar da vida política, né, na administração do império. Eles formavam uma administração que incluía esses povos dominados, mas apesar disso, desde que pagasse, né, tributos, né, servisse ao exército imperial e aceitasse a autoridade persa, eles podiam manter seus costumes e sua religião. Ou seja, eles dominavam a região, eles iam estendendo o poder deles através da força, mas ao dominar essas regiões, eles, desde que as pessoas dominadas aceitassem pagar tributos e servisse ao exército, né, se tornasse submisso à autoridade persa, eles deixavam inclusive as pessoas ter todos os seus costumes e religião. Aí os gregos, eles desprezavam o sistema adotado pelos persas, né, porque eles consideravam deles superior, e para eles a concentração de poder na mão de um rei e a falta de liberdade dos cidadãos de participar dos debates políticos era inaceitável. Eles não aceitavam essa ideia de apenas um rei tomar ali as decisões sozinho. Eles eram acostumados a ir lá para a praça pública debater, onde todos os cidadãos debatiam os assuntos referentes à cidade. Por isso, quando o rei persa Dário I conduziu os exércitos até a Ásia Menor e conquistou as cidades jônicas da Anatólia, no século V, Atenas e Eritéria reagiram, dando apoio à rebelião das cidades dominadas. Dário não só reprimiu essa rebelião, como decidiu avançar mais em direção ao oeste, né, conquistando outras polis gregas, outras cidades gregas, e aí começava o que ficou conhecido como guerras médicas, né, pois os gregos não distinguiam os persas dos medos, eles achavam que eram os povos medos. E um dos povos, por isso que eles deram os nomes, né, deram nome a esses povos de médios. E aí, por isso que ficou conhecida pelos gregos essa guerra como guerras médicas. Que os medos eram um dos povos que habitava a região, que acabou se transformando no Império Persa. Então, as guerras médicas é esse embate entre o mundo grego e o mundo persa, né, que tinha essas diferenças que eu acabei de colocar, né, principalmente em relação à questão administrativa, né, onde no Império Persa o poder era centralizado na mão de um monarca, enquanto no Império Grego eram ali várias cidades-estados independentes que valorizavam muito a questão da participação dos cidadãos nas decisões do Estado. Eu vou deixar aí algumas questões logo abaixo do vídeo para vocês responderem. Nos seus livros vai estar da página 143 até a 145 a aula de hoje. Certo? Na próxima aula a gente continua, para não ficar muito grande.